俺を呼んだか。 Oi. Bom, galera, vou estar fazendo aqui um guia da Ming. No caso, eu sou ex-top 65 global. Então vou estar dando aqui algumas dicas, como que eu virei Ming, né? O que você precisa saber para poder se dar bem com essa personagem. Porque a primeira coisa que você precisa saber, ela é uma personagem extremamente forte, extremamente útil, tem que estar em todas as comps do jogo. Então se você já gostou da ideia, não esquece de se inscrever, inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, já sabe. Me ajuda aí a chegar nos 200 inscritos. Então, vambora. Bom, primeira coisa que você precisa saber em relação a mim é que ela é uma duelista. Ou seja, seu principal papel vai ser literalmente entrar no bombe que nem um retardado. Ah, Dark, mas eu tenho medo de morrer. Irmão, você não pode ter medo de morrer. Por quê? Eu vou te contar. Seguinte, tem uma passiva dela aqui, não sei onde tá escrito, mas foda-se. Quando você toma dano, no caso, deixa eu perder dano aqui. Por exemplo, tô com 30 escudo. A cada dano que você dá no escudo do adversário, você vai recuperar, ó. Tá com 34, ó. 39, 44, 50. Pronto, agora que quebrou o escudo, não regenera mais. Ou seja, essa daqui é uma duelista que, tipo assim, nossa, difícil de morrer. Ela é perfeita pra tirar X1, porque ela vai ganhar, tipo assim, muito escudo cada dano que ela dá, né? Então, cara, porra, que personagem quebrada já começa por aí. Segundo, por que que ela é tão roubada? Olha esse dano, default. Tipo assim, primeiro round você já compra aqui, por exemplo, headshot. Cara, isso aqui é dano de... Ó, por exemplo, ó, deixa eu dar uma maximizada aqui. Cara, isso aqui é dano de DMR, caraca. 49, ó, toma. Cara, 4 tiros na cabeça já mata o cara. Você tá entendendo o quão roubado esse personagem é? Bom, outra coisa que você precisa ter em mente da Ming é o que dela. O que a habilidade dela faz? Quando ela vai jogar esse orbzão aqui imenso, quando bater em alguém ele vai quebrar, e ele vai quebrando o escudo. E se você tomar dano, né? Porra, deixa eu tomar dano aqui. Tomei dano. Se você tiver o Awakening dela, você vai recuperando... Aí, ó, tá vendo? 38, 42, 44, 46. Ou seja, o que dela serve pra você poder, além de dar uma slow, né? O inimigo aqui, ó. O inimigo toma slow, ó. Tá vendo? Ele vai perdendo lentamente escudo. E se você pegar a duração, que é inclusive o que eu recomendo, ele vai perder todo o escudo dele se ele ficar na bolinha, né, no caso. Bom, então agora sim, vamos lá. O que você tem que pegar de upgrade pra ela? Bom, o que eu pego, o que eu gosto de pegar, é isso aqui, ó. Base Damage, por quê? Pra aumentar mais ainda, que é 47, vai pra 49, né, a cada 10 metros. Headshot Damage eu pego porque é o melhor. Tipo, olha esse dano aqui. Melhor do que String Fight. Em relação ao Capacity, eu pego Reload porque eu gosto, tipo assim, de... Pera aí. Eu já dei dano, acabou. Olha o quão rápido ela recarrega. Muito rápido. Eu prefiro do que ter mais 2 balas no pente. No caso, ela iria pra 35, eu acho. Não, ela vai pra 30. Prefiro ter Reload Speed, porque ela consegue atacar, se esconder. Aí já dá cara, mata um, depois mata outro, né? Então, eu prefiro pegar Reload porque eu entro mais rápido em batalha. Em relação aqui à passiva dela, no caso, a habilidade Q dela, eu pego Duração. Por quê? Fica mais tempo, né? Ativa a habilidade. Então, quebra mais... no escudo do adversário. Aqui não tem que escolher Armor Steel. Inclusive, isso aqui é uma passiva dela que ela recupera mais escudo ainda. Por exemplo, deixa eu de novo me dar dano nessa bomba, né? Com Armor Steel você vai ganhar ainda mais, ó. Olha isso. Você roubou mais armadura do que você roubaria do que se não tivesse o Armor Steel. Então, tipo assim, é uma das primeiras habilidades que você tem que comprar. Tipo, o Spread Control, que é o mais necessário, porque a arma dela é muito ruim. Cara, é tipo assim... não sei explicar. É tipo assim, horrível, horrível. É quando você pega Spread Control já fica bem melhor. Olha isso aqui. Muito melhor. Bom, então vai ficar assim, ó. Aqui. Bom, Armor, pega Heavy. Por quê? Porque ela vai ter mais escudo. E como ela regenera escudo tanto com o Q quanto dando dano com o adversário, então sua armadura não vai deixar de ficar completa. E Strugification eu sempre pego isso aqui, por quê? Porque aumenta o dano e você comba também com a sua bolinha, que ela também dá aumento de velocidade pra Ming. Então ela fica ainda mais rápida, ó. Ela já é rápida, naturalmente. Pera lá, eu tô com Speed, ó. Normal é assim, bem rápida. Agora eu vou jogar com movimento de Speed, ó como ela vai mais rápida ainda. Não sei se tá dando pra perceber, mas olha isso aqui. Olha como rápido ela tá indo. Então, tipo assim, muito bom, muito bom. Pega esse Fight. Agora vamos para a segunda parte, que é os as armas, a secundária e a granada. O que você vai pegar?
Bom, de loadout, né, no caso. Eu pego o Ignis. Por quê? Porque o canhão de mão é absolutamente roubado nesse jogo. É só você dar 3 tiros no cara, mais ou menos, ó, toma. Aqui, ó, toma, toma. 3 tiros, o cara já vai de vala. Sem contar que ele provavelmente vai estar com isso aqui de vida, então toma. É uma arma, tipo assim, muito boa. E eu recomendo você usar, porque você não precisa ter uma mira absurda. É só você acertar mais ou menos, tipo, toma. Aqui, ó, não é tão difícil acertar. Beleza? Tá, mas eu não quero usar o canhão de mão, então o que eu uso? Bom, você pode pegar o Athena ou então a Embership. Embership eu já não gosto tanto. Se for pegar alguma secundária que não seja canhão de mão, seja Athena. Porque ela dá 105 na cabeça e ela é meio absurda, né? Olha isso aqui. Toma, 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 toma. Oh, toma. Então, tipo assim, se você der cagada de se acertar, ou se você é muito bom de Deagle, pode pegar essa arma aqui porque ela é muito boa, mano. Ela é boa. Só que não é, eu não acho ela tão boa quanto uma Ignis, porque você não vai ter tanto tempo de mirar. Tá vendo como eu pino ainda? Ó, toma. Então eu não recomendo, mas se você quiser, você pode. Tá, agora de granada, o que eu gosto de pegar é esse combo aqui. Tanto Smoke quanto granada de fragmentação. Bom, Smoke já é bem explicativo, né? Você joga, ela vai smocar, né? Muito bom pra você rushar, você que vai rushar pra caramba. Inclusive, adicionaram uma outra granada aqui também muito boa, que você pode substituir a Smoke, que é de Shield. Que ela também, ela adiciona essa porra aqui em volta. Você não consegue dar dano em quem tá de fora, e quem tá de fora não consegue dar dano em você. É tipo o escudo do CR7 no Free Fire. Eu sei que é um péssimo exemplo, mas é o que eu lembrei agora. Então você... eu quero rushar. Aí você vai, joga aqui, aí pronto, você já conseguiu rushar. Frag Grenade, porque você vai deitar o cara. Aí você vai, joga esse aqui pra finalizar. E, bum, pegou a kill, finalizou. Tá, mas outra alternativa também pra granada de fragmentação, se você quiser, é usar a granada de slow, porque o cara não vai conseguir virar papel, né? Como você vai estar rushando, ó. Já rushei, o cara não consegue virar papel. Virou salame. Justo. Agora falando de Awakening, vamos... o que eu pego de Awakening? Vamos lá. Bom, o que você pode ver? O que esse 2 faz? A cada inimigo que você acertar, vai garantir mais armadura. Por exemplo, deixa eu tomar... Oh, caramba, deixa eu... Aí, ó, vamos lá. Você vai jogar... perdi dano. Você, ó, tá vendo que eu já regenerei, ó? Ela ganha esse escudo temporário. Eu vou perder de novo, pra vocês verem. Perfeito. Ó, agora eu vou tentar acertar 2. Vamos ver se eu consigo acertar 2. Ó, eles vão se cruzar por aqui. Não, aqui tá ótimo, ó. Tá vendo, ó? Olha o quanto de escudo que eu vou ganhando. Esse aqui é escudo temporário. Esse aqui é muito bom na maioria dos casos, né? Porque ele não é situacional de mapa. Igual o segundo. Esse aqui, tipo assim, acertou, você vai ganhar... Aí, ó, tá vendo? Se acertou, você vai ganhar escudo temporário. Absurdo. E ele vai substituindo o temporário pelo normal. Bom, o que mais você precisa saber? O secundário, né? O Awakening 3. O que o Awakening 3 faz? Por exemplo, eu tô rushando e você joga seu quê? Você ficar dentro aqui da sua bolota, você vai recuperando escudo. Aqui, ó. Deixa eu jogar de novo. Aqui, ó. Tá vendo que você vai recuperando? Então você pode fightar, ainda vai... dentro da bolota, né? Você vai fightar, você vai ganhar tanto escudo do cara que você tá acertando, tiro, roubando escudo, quanto da bolota. Ou seja, que é muito bom pra mapa close range, né? É tipo assim, absurdo, absurdo. Esse Awakening é absurdo. O Awakening 1, pra quem não sabe... Oh, caramba. O Awakening 1, pra quem não sabe, é que quando você perder toda a sua armadura... Deixa eu perder toda a sua armadura. Você ganha velocidade de movimento, ó. Perdi. Tá vendo que eu ganho, ó, eu ganho velocidade. Tá vendo? É o mesmo efeito da bolotinha do quê? É pra você poder escapar, né? Aí, ó, tá vendo? Ó quão roubado é. Ó como o escudo vai aumentando. Ó isso. Meu escudo já tá inteiro, mano. Por isso que eu digo que a Ming é, tipo, indispensável em qualquer mapa, mano. Ela é muito boa. O que dela, como fala, o spread dela é meio difícil de controlar, mas conforme você for jogando, você vai pegando o jeito. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó, supimpa, gostosinho. Mas é bem mais difícil do que um personagem comum do Street Nova, mano. Mas, conforme você for jogando, for treinando aqui seu ADS, vai ficar supimpa, mano, relaxa. Não é difícil igual Counter-Strike, que aquele jogo é demoníaco, mano, pelo amor de Deus. Bom, agora a última parte que você precisa saber antes de... eu quero jogar de mim. Calma. Última coisa que você tem que saber. Como você vai se comportar dentro da partida, você vai me dizer. Bom, como você sabe, ela é uma duelista. Já disse aqui umas 3 vezes. Você vai precisar rushar, mano. Você não tem como ter medo de rushar. Você está de Ming.
E, cara, ela é absurda. Se você quer uma personagem pra tirar X1, é a Ming. Por quê? Cara, olha as habilidades dela. Ainda mais tem a ultimate dela, mano. A ultimate dela é literalmente ganha muita armadura. Você fica com, tipo assim, 300 de vida, sei lá, mano. Sei que um tiro na cabeça de sniper não te mata nesse modo, pra você ter noção. Então, tipo assim, você quer um personagem pra sair matando todo mundo, pega a Ming. Não tem negociação, pega a Ming, mano. Ela é muito roubada. Olha o dano dela também, olha isso. Já derreti o cara. Ó, mira mais ou menos, toma. Olha isso aqui. É absurdo, mano, absurdo. Realmente absurdo. Então tá. Vai tirar muito X1, mais X1 vantajosos. Tome cuidado pra você não cair em uma armadilha, né? No caso, ter duas pessoas perto e eles te molgarem. Já aconteceu várias vezes comigo. Então, apesar da Ming ser muito boa no X1, tem essa desvantagem, né? No 2 contra 1, porque são 2 contra 1, né, porra? Você vai fazer o entry do time. Então, você não pode ter medo de entrar. Como eu já disse umas 57 vezes nesse meme. É porque eu repito isso muito, porque eu vejo até em jogo de singularidade os caras com medo de entrar, mano. Você não precisa ter medo, mano. Você é uma Ming. Se você for morrer entrando, que bom, você fez seu papel. E, se possível, pegue first kills. Você que vai desequilibrar esse jogo, mano. Você que vai botar o pau na mesa, se você quiser saber de uma coisa. Além disso, fique ciente que você é a peça fundamental do seu time. Então, se você morrer, é muito provável que você perder o round. Porque a Ming é uma personagem extremamente roubada, né? E você, basicamente, vai procurar as kills. Você que vai ter que matar mais do time. Ah, mas eu não mato muito, desculpa. Com Ming, você tem que matar muito, irmão. Não tem negociação. Essa é uma personagem... Tipo assim, se beneficia muito de X1 pra você pegar kill. Então, mano, pega kill, cara. De Ming você tem que pegar kill. Aí uma coisa importante, ó, claro, jogue com o time. Apesar de você ser muito bom no X1, você não é bom no X contra todos, né? Claro, uma coisa importante também é proteja seu time. Ou seja, se alguém estiver sendo molgadíssimo, né? Alguém tá sendo devorado na bala, chega lá, aparece, mata. Tipo assim, dá opção, né? Ajuda o cara, mata quem tá devorando seu time e principalmente ajude os suportes a estarem vivos, porque os suportes são extremamente importantes. Snipers também, cuide dos snipers. Bom, ou seja, você vai cuidar do seu time, você vai rushar, você vai pegar kill, você é o pivô principal dessa... Você, tipo assim, é a rainha, você é a rainha do time, literalmente. Bom, como top 65 global desse jogo, o que eu digo pra você? Mantenha em mente... Você precisa jogar. Não tem muito mais que eu possa falar. A partir daqui, mano, eu já te dei tudo que você precisa saber do básico. Agora, irmão, você vai jogando, você vai pegando percepção de quando que eu devo rushar e quando eu não devo rushar. Isso é um erro comum em todo mundo, todo iniciante tem esse problema. Eu tenho esse problema também, de vez em quando eu rusho quando não é pra rushar. Mas isso é noção de jogo e aos poucos você vai desenvolvendo ela. Bom, agora sim, agora eu expliquei tudo sobre a Ming. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de ir embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, pô, me ajuda aí, mano. Falta 2 pessoas para 200 inscritos, ou até já deve ter batido a meta, né? Dependendo de quando esse vídeo for lançado. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, muito obrigado, valeu, até a próxima. Falou!